Capítulo 1, parte 3. Vou continuar. Agora, esse nada que contém o tudo é o que algumas pessoas chamam de Deus. Porém, isso também não é exato, porque sugere que há algo que Deus não é, a saber, tudo o que não é, nada. Mas eu sou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por isso, essa descrição de mim como grande invisível, o nada, ou o espaço no meio, uma definição mística de Deus, essencialmente oriental, não é mais exata do que a descrição prática de Deus, essencialmente ocidental, como tudo o que é visível. As pessoas que acreditam que Deus é tudo o que é e tudo o que não é, são aquelas cuja compreensão é correta. Criando o que é aqui e o que é lá, Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que ele já deu a vocês, um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. Portanto, do nada surgiu o tudo, um evento espiritual perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de teoria do Big Bang. Quando todos os elementos se precipitaram para a frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá, e o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável. Assim como as partes visíveis do tudo que é começaram a definir relativamente umas às outras, as invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se como amor puro, seu exato oposto também tinha de existir. Por isso, ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor, tudo que o amor não é, o que agora é chamado de medo. No momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. É a essa criação da dualidade entre o amor e o seu oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Do mesmo modo como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo abjeto como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento, cheias de cenários de lutas e guerras, anjos e guerreiros e demônios, as forças do bem e do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas de um modo que pudessem compreender, uma ocorrência cósmica da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu, a partir de pura energia, tudo o que agora existe, visível e invisível. Em outras palavras, não foi só o universo físico que foi criado, como também o universo metafísico. A parte de Deus, que forma a segunda metade da equação sou-não sou, também explodiu em um número infinito de unidades menores do que o todo. Essas unidades de energia vocês chamariam de espíritos. Em algumas de suas mitologias religiosas, é dito que Deus Pai tem muitos filhos espirituais. Esse paralelo com as experiências humanas da vida se multiplicando parece ser o único modo de fazer as massas aceitarem como realidade a ideia do súbito aparecimento, da súbita existência de inúmeros espíritos no reino do céu. Nesse caso, seus mitos e suas histórias não estão tão longe da realidade suprema.
porque os inúmeros espíritos que formam a totalidade de mim são, em um sentido cósmico, meus filhos. Meu propósito divino, ao me dividir, foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Apenas uma forma de o Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. E então eu dei às inúmeras partes de mim, a todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar que eu tenho como um todo. Isso é o que as suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham, embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. Agora, deixe-me explicar isso. Tente entender, porque a partir daqui é mais difícil. Está pronto? Acho que sim. Bom, lembre-se de que pediu essa explicação. Espera por ela há anos. Pediu-a em termos leigos, não através de doutrinas teológicas ou teorias científicas. Sim, eu sei o que pedi. E tendo pedido, receberá. Agora, para simplificar as coisas, usarei o seu modelo mitológico dos filhos de Deus como uma base para a discussão, porque é um modelo com o qual está acostumado, e de que em muitos modos não está muito distante da realidade. Então, vamos voltar a como esse processo de autoconhecimento deve funcionar. Há um modo pelo qual eu podia ter feito todos os meus filhos espirituais se conhecerem como partes de mim. Simplesmente dizer-lhes o que eram. Isso eu fiz. Mas não foi o suficiente para o espírito simplesmente conhecer a si mesmo como Deus, ou parte de Deus, ou filho de Deus, ou herdeiro do reino, ou que afine qualquer mitologia que queiram usar. Como já expliquei, saber algo e experimentá-lo são duas situações diferentes. O espírito ansiava por conhecer-se experimentalmente, como eu fiz. A consciência conceitual não foi suficiente para vocês. Então, eu elaborei um plano. É a ideia mais extraordinária em todo o universo. E a colaboração mais espetacular. Digo colaboração porque todos vocês estão participando disso comigo. Segundo o plano, vocês como espíritos puros entrariam no universo físico recém-criado. Por isso, a materialidade é o único modo de saber experimentalmente o que se sabe conceitualmente. De fato, esse é o motivo pelo qual eu criei primeiramente o universo físico e o sistema de relatividade que o governa, e tudo que existe. Uma vez no universo físico, vocês, meus filhos espirituais, podiam experimentar o que sabiam sobre si mesmos, mas primeiro tinham de conhecer o oposto. Explicando isso de um modo simplista,
Vocês não podem saber que são altos se não souberem o que é ser baixo. Não podem experimentar a parte de si mesmos que chamam de gorda se não souberem o que é ser magro. Seguindo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmos como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com o que não são que vocês se definem. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como Criador quando criam. E só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, primeiro tem de não ser, para ser. Está entendendo? Eu acho que... Preste atenção. É claro que não há como vocês não serem quem o que são. Simplesmente são isso, espírito puro e criativo. Sempre foram e sempre serão. Então, vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são. Ao entrarem no universo físico, renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher ser quem são em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. É no ato de escolher ser, em vez de simplesmente ser-lhes dito que são, uma parte de Deus que vocês experimentam como sendo, por livre escolha, o que é, por definição, Deus. Contudo, como podem ter uma escolha em relação a algo para a qual não há escolha? Vocês não podem não ser meus filhos, por mais que tentem, mas podem esquecer. Vocês são, sempre foram e sempre serão, uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de voltar para Deus, é chamado de lembrança. Vocês, de fato, escolheram lembrar quem realmente são, ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Portanto, sua função na Terra não é aprender, porque já sabem, mas lembrar-se de quem são, e de quem todas as outras pessoas são. É por isso que uma grande parte de sua função é lembrar aos outros, isto é, relembrar, para que também possam lembrar-se. Todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é o seu único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. Meu Deus, isso é muito simples e também simétrico. Quero dizer, tudo subitamente se encaixa. Agora vejo uma imagem que nunca havia reconhecido. Bom, isso é bom. Esse é o objetivo desse diálogo. Você me pediu respostas, eu lhe prometi que as daria. Você fará desse diálogo um audiolivro e levará as minhas palavras para muitas pessoas. Isso é parte do seu trabalho. Agora, você tem muitas perguntas a fazer a respeito da vida. Aqui nós lançamos a base. Vamos a essas outras perguntas e não se preocupe. Se até aqui há algo que não compreendeu bem, ficará claro dentro em breve. Tenho tantas dúvidas, há tantas perguntas que quero fazer. Acho que deveria começar pelas principais, as óbvias. Como por exemplo, por que o mundo se encontra nas condições atuais? De todas as perguntas que o homem já fez a mim, essa é a que fez mais vezes, desde o início dos tempos. Desde o primeiro momento, vocês quiseram saber, por que tem de ser assim? A forma clássica de fazê-la geralmente é algo como: se Deus é perfeito e ama a todos, por que criaria as pestes e a fome, as guerras e doenças, os terremotos, tornados, furacões e todos os desastres naturais, as grandes desilusões pessoais e calamidades mundiais? A resposta para essa pergunta
está no maior mistério do universo e no significado mais importante da vida. Eu não demonstro a minha bondade criando apenas o que chamam de perfeição ao seu redor. Não demonstro o meu amor sem permitir-lhes demonstrar o seu. Como já expliquei, não se pode demonstrar amor enquanto não se demonstra o não amor. Uma coisa não pode existir sem o seu oposto, exceto na esfera do absoluto. Porém, essa esfera não foi suficiente para vocês ou para mim. Eu existia lá, na eternidade, que é de onde vocês também vieram. No absoluto não existe experiência, apenas conhecimento. O conhecimento é um estado divino, mas a maior alegria está em ser. Só se consegue ser depois da experiência. A evolução é essa: conhecimento, experiência, ser. Essa é a Santíssima Trindade que é Deus. Deus Pai é conhecimento, o Pai de todo saber, o Criador de todas as experiências, porque não se pode experimentar aquilo que não se conhece. Deus Filho é a experiência, a encarnação de tudo que o Pai sabe sobre Ele mesmo, porque não se pode ser o que não se experimentou. Deus Espírito Santo é ser, a desencarnação de tudo que o Filho experimentou, dele mesmo. O simples e belo ato de ser, possível apenas através da lembrança, do conhecimento e da experiência. Esse simples ato de ser é beatitude celeste, é um estado de Deus, depois de conhecer e experimentar a Ele mesmo. É aquilo pelo que Deus ansiou no início. É claro que você já passou do ponto em que eu precisaria explicar-lhes que as descrições de pai e filho não têm nada a ver com gênero. Uso aqui a linguagem pictórica de seus livros sagrados mais recentes. Muito antes, os escritos sagrados colocaram essa metáfora em um contexto mãe-filha. Nenhum deles está correto. Sua mente pode entender melhor o relacionamento como criador-criatura, ou o que dá origem a e o que se origina. Acrescentar a terceira parte da Trindade produz esse relacionamento. O que dá origem a e o que se origina, o que é. Essa realidade trina é a assinatura de Deus, o modelo divino, o 3 em 1, é encontrado em toda parte nas esferas do sublime. Vocês não podem escapar disso ao lidarem com questões relativas a tempo e espaço, Deus e consciência, ou qualquer um dos relacionamentos superiores. Por outro lado, não encontrarão a verdade trina em nenhum dos relacionamentos inferiores da vida. A verdade trina é reconhecida nos relacionamentos superiores da vida por todos que os têm. Alguns de seus religiosos descreveram a verdade trina como Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns dos seus psiquiatras usam os termos superconsciente, consciente e subconsciente. Alguns de seus espiritualistas dizem energia, matéria e espaço celeste. Alguns de seus filósofos dizem que uma coisa só é verdadeira quando o é em pensamento, palavras e atos. Quando discutem o tempo, vocês falam apenas de 3 tempos: passado, presente e futuro. De igual modo, há 3 momentos em suas percepções: antes, agora e depois. Em termos de relacionamentos espaciais, considerando os pontos no universo ou vários pontos em seu próprio espaço, vocês reconhecem aqui, lá e o espaço do meio. Em termos de relacionamentos inferiores, vocês não reconhecem o espaço no meio. Isso ocorre porque esses relacionamentos são sempre díades, enquanto os relacionamentos da esfera superior são sempre tríades. Portanto, à esquerda e direita, em cima e embaixo,
grande e pequeno, rápido e lento, quente e frio, e a maior díade já criada, homem e mulher. Não há nada no meio dessas díades. Uma coisa é uma coisa ou a outra, ou alguma versão mais ou menos usada em relação a uma dessas polaridades. Dentro da esfera dos relacionamentos inferiores, nada pode existir sem uma conceitualização de seu oposto. A maior parte das suas experiências diárias se baseia nessa realidade. Dentro da esfera dos relacionamentos sublimes, nada que existe tem um oposto. Tudo é um e progride de um para o outro em um ciclo interminável. O tempo é uma esfera sublime, na qual o que vocês chamam de passado, presente e futuro existem interrelacionalmente. Isso é, não são opostos, mas sim partes do mesmo todo, desenvolvimentos da mesma ideia, ciclos da mesma energia, aspectos da mesma verdade imutável. Se vocês concluírem disso, que passado, presente e futuro existem um de cada vez e ao mesmo tempo, estarão certos. No entanto, agora não é o momento de discutir isso. Poderemos fazê-lo detalhadamente mais tarde, quando examinarmos todo o conceito de tempo. O mundo se encontra, nas condições atuais, porque não poderia ser de outro modo e ainda assim existir na esfera inferior da materialidade. Terremotos e furacões, enchentes e tornados e outras calamidades que vocês chamam de desastres naturais são apenas movimentos dos elementos de uma polaridade para outra. Todo ciclo de nascimento e morte é parte desse movimento. Esses são os ritmos da vida, e tudo na esfera inferior está sujeito a eles, porque a vida em si é um ritmo, é uma onda, uma vibração, uma palpitação no próprio coração do tudo que é. A doença e o mal-estar são os opostos da saúde e do bem-estar, e se manifestam em sua realidade obedecendo às suas ordens. Vocês não podem adoecer sem provocar a doença em algum nível, e podem ficar sadios de novo em um instante simplesmente decidindo por isso. As grandes desilusões pessoais são reações escolhidas, e as calamidades mundiais são o resultado da consciência mundial. Sua pergunta supõe que eu escolho esses eventos, que é a minha vontade e o meu desejo que aconteçam. Contudo, eu não desejo que esses desastres naturais aconteçam. Apenas observo vocês ocasionando-os e não faço nada para impedi-los, porque isso seria contrariar a sua vontade, o que, por sua vez, os privaria da experiência de Deus, que é a experiência que vocês e eu escolhemos juntos. Logo, não condene tudo o que chamaria de ruim no mundo. Em vez disso, pergunte-se o que considerou ruim e o que deseja fazer para mudá-lo. Pergunte a si mesmo: que parte do meu eu desejo agora experimentar diante dessa calamidade? Que aspecto do ser devo fazer aparecer? Porque toda a vida existe como instrumento de sua própria criação, e todos os seus eventos meramente se apresentam como oportunidades para você decidir e ser quem é. Isso é verdadeiro para todas as almas. Assim sendo, você vê que não há vítimas no universo, apenas criadores. Todos os mestres que nasceram neste planeta sabiam disso. É por esse motivo que nenhum deles se imaginava vitimizado, embora muitos literalmente tenham sido crucificados. Cada alma é um mestre, embora algumas almas não se lembrem de suas origens ou heranças. Todavia, cada qual cria a situação e condição para o seu objetivo mais elevado e a sua lembrança mais rápida em cada momento chamado de agora. Então, não julgue o caminho kármico trilhado por outra pessoa. Não sinta inveja do sucesso
e nem pena do fracasso, porque não sabem o que é sucesso ou fracasso na avaliação da alma. Não diga que algo é uma calamidade ou um evento feliz até decidir ou testemunhar qual é seu objetivo. Pois a morte é uma calamidade se salvar as vidas de milhares de pessoas? E a vida é um evento feliz se só causar sofrimento? Não deve julgar nem mesmo isso. Guarde sempre para si mesmo as suas opiniões e deixe os outros fazerem o mesmo. Isso não significa ignorar um pedido de ajuda ou a ânsia de sua própria alma de trabalhar visando a mudança de alguma situação ou condição. Significa evitar rótulos e julgamentos enquanto faz o que quer que seja, porque todas as situações são uma dádiva e cada experiência é um tesouro oculto. Certa vez existiu uma alma que sabia que era luz. Sendo uma alma nova, ansiava por experiência. Eu sou a luz, dizia repetidamente. Mas todo o seu conhecimento e todas as suas palavras não podiam substituir a experiência de ser a luz. E na esfera onde essa alma surgiu, só havia luz. Todas as almas eram sublimes e magnificentes, irradiavam o mesmo brilho da minha grande luz. E por isso, a pequena alma em questão era como uma vela sob o sol. No meio da luz maior, da qual era parte, não podia ver a si mesma, experimentar-se como quem realmente era. Acontece que aquela alma desejava muito conhecer a si mesma. Tão profundo era esse seu desejo que um dia eu lhe disse: "Você sabe, pequena alma, o que deve fazer para satisfazer o seu desejo?" "Ah, o que, Deus? O que? Eu farei qualquer coisa", disse ela. "Deve separar-se do restante de nós", disse eu, "e então evocar a escuridão." "O que é a escuridão, ó Santíssimo?" perguntou a pequena alma. "O que você não é." E a alma compreendeu. Afastou-se do todo, chegando a ir até outra esfera. Nela, teve o poder de experimentar todos os tipos de escuridão. E o fez. Contudo, no meio daquelas trevas gritou: "Pai, Pai, por que me abandonaste?" Vocês têm feito isso em seus momentos mais difíceis. Entretanto, eu nunca os abandonei. Estou sempre ao seu lado, pronto para lembrar-lhes quem realmente são, para chamá-los de volta ao lar. Por isso, sejam uma luz na escuridão e não amaldiçoem. E não se esqueçam de quem são no momento em que forem rodeados pelo que não são, mas louve a criação mesmo quando tentarem mudá-la. E saibam que aquilo que fizerem no seu momento de maior sofrimento poderá ser a sua maior vitória, porque a experiência que criam é uma afirmação de quem são e de quem desejam ser. Eu lhe contei essa história, a parábola da pequena alma e do sol, para que você pudesse compreender melhor por que o mundo se encontra na situação atual e como ele poderá mudar no momento em que todos se lembrarem da verdade divina de sua realidade mais transcendente. Aqueles que dizem que a vida é uma escola e que as coisas que o ser humano observa e experimenta em sua vida visam o seu aprendizado. Eu já disse isso antes e vou repetir. Vocês vieram a este mundo sem nada a aprender, só têm de demonstrar o que já sabem. Ao demonstrá-lo, vocês se recriam através de suas experiências. Dessa forma, justificam a vida, dão-lhe um objetivo e tornam-na sagrada. Star